Por séculos, as pessoas com transtornos mentais sofreram tratamentos desumanos, pois se consideravam desvio grave os comportamentos decorrentes de processo de manifestação dos sintomas das doenças mentais. Nesse contexto, essas pessoas eram abandonadas pelas famílias e pela sociedade. Nos momentos de crise, a centralidade era estabilizar a doença através de aplicações de sedativos e permanência nos hospitais, em que eram tratados de formas desumanas como possíveis agressores perigosos. Nessa concepção, a centralidade se encontra na doença e como controlar os sintomas. Não se observam os contextos que envolvem a vida desses indivíduos. Eu assisto bastante jornal, gosto de série. Eu gosto de ler um pouco, não muito, mas eu gosto de ler. E eu assisto documentários. Documentários feitos exatamente por adolescentes. Mas cinema é uma coisa que eu gosto muito, assim, eu tenho muita vontade de fazer um curso de cinema e quem sabe, né? Meu sonho é me formar em Direito e trabalhar diretamente para a ONU. Jogar um pouco de bola em casa, acordo, é normal, toco um pouquinho de violão. Curto em praça, aqui no CAPES mesmo, gosto de vir porque, mesmo não querendo, ajuda a tirar o estresse. Gosto de ir em campo, jogar bola, em parques, dificilmente cinemas. Pode-se afirmar que, praticamente até o fim da década de 1970, na assistência psiquiátrica dos hospitais públicos no Brasil, mais do que a oferta de tratamento disciplinar, laborterapia, eletrochoques e psicofármacos, prevaleceu o abandono. Diante desse contexto de centralidade na doença sem observação de que há um indivíduo com desejos, família, afetos, hábitos e necessidades diversas, um grupo de profissionais passou a denunciar as condições insalubres de vida daquelas pessoas. Meu objetivo da vida é estar junto com as pessoas, é ajudar essas pessoas, e principalmente crianças, que eu sou apaixonada por crianças. Queria que a gente fosse, como posso dizer, livre. Para cada pessoa ser o que ela quer ser, sem nenhum tipo de preconceito, seja ela racial, sexual, religiosa, política. Trabalhar, normal, ter uma família, faculdade também, já pensei em fazer Direito. Por passar pela depressão desde pequeno, eu nunca pensei em futuro, eu coloquei uma data que eu ia fazer, se matar e tal. E eu nunca pensei em futuro, só agora que eu tô começando, mas eu tô indo devagar, vivendo primeiro agora, curtindo agora. Depois eu vou ver o que eu faço. A política de saúde mental, né, a política nacional de saúde mental que hoje está posta no Brasil, ela é herdeira desse processo, que é um processo bastante amplo, né, que se inicia no final da década de 70, mais ou menos, né, que é a chamada reforma psiquiátrica brasileira, né. E aí um dos psiquiatras, né, que participa mais ativamente desse processo, é um psiquiatra italiano chamado Franco Basaglia, que vem então até o Brasil, conhece, né, a situação desses manicômios, e aí junto a um movimento que já acontecia de trabalhadores, usuários e profissionais de saúde, né, iniciam, né, essa discussão aqui no Brasil. É imprescindível a promoção e a busca pela consolidação de uma política assistencial humanizada, produzindo contextos de mudança cultural com o tema da loucura e do sofrimento psíquico, promovendo-se, deste modo, uma desconstrução social, substituindo-os por um olhar solidário e compreensível sobre as particularidades de cada indivíduo, com um olhar fundado em atitude de respeito, tolerância e responsabilidade com aqueles que se encontram com transtornos mentais. Como resultado desses contextos de lutas nos últimos 20 anos, a rede de atendimento em saúde mental modificou significativamente seu paradigma, sendo agora espaço de reabilitação social e valorização dos usuários. A reforma psiquiátrica brasileira, ela é herdeira, né, da reforma italiana, né, então é a partir de um processo que já vinha acontecendo em outros países, né, e que então o Brasil acaba, por vários motivos, né, e é um processo longo, não é um processo que se encerra, né, em uma década, né, pelo contrário, ele se inicia na década de 70 e ele se inicia a partir de denúncias, né, que ocorreram referentes a situações de maus tratos, de violências em hospitais psiquiátricos aqui do Brasil.
Em seu artigo 2º, a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, diz que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O CAPS Infanto-Juvenil tem uma história paralela dentro da luta antimanicomial no Brasil. Apesar do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ter sido instituído em 1990, durante o governo do presidente Fernando Collor, até o final da década, as crianças com transtornos mentais eram confinadas junto com jovens infratores na FEBEM, a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor. O primeiro CAPS infantil foi fundado no bairro paulistano da Lapa, no ano de 2001. Falar de direitos humanos passa tanta coisa na minha cabeça, porque passa no meu direito de vir, passa do meu direito de ser quem eu sou, o direito de ter condições, porque a gente teria que ter, na verdade a gente teria que ter esse direito. Direitos humanos, o direito de cada ser, o direito de ir e vir, o direito de ser o que eles quiserem. Mas embora tenha esses direitos, a gente não tem, entende? Tipo, tá por escrito, mas não tá efetivado, não tá ali presente no dia a dia, no cotidiano de cada um. E eu descobri quando eu fui morar de um abrigo, e lá que eu comecei a abrir meus olhos, perceber que eu tinha direito de muitas coisas. A questão dos direitos humanos, né? Talvez a própria existência assim, desse equipamento chamado CAPS, né? Se a gente for pensar que um CAPS é um equipamento substitutivo aos modelos antigos de tratamento em saúde mental, não tem como a gente não entender que passa pela questão dos direitos humanos, né? Direitos humanos são os direitos fundamentais de qualquer pessoa, independente de raça, sexo, idade, religião, opinião política, origem nacional ou social, e tem como objetivo garantir que a dignidade de todo ser humano não seja desrespeitada. A partir de uma série de movimentos sociais, ele culmina, né, aí na década de 80 já com o processo de abertura do país. Então o processo da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, ele tem uma proximidade com o processo de abertura política do Brasil também. Então é a partir da Constituição de 88, né, a Constituição Cidadã, que algumas coisas referentes ao processo, ao movimento da reforma vão se consolidando, né? E aí a consolidação dele em forma de lei se dá através da Lei 10.216, né, que é a chamada Lei da Reforma Psiquiátrica ou Lei Antimanicomial, né? E aí essa lei, que é a Lei da Reforma Psiquiátrica, é a lei que prevê, né, a mudança no modelo de assistência em saúde mental no Brasil. Então, um modelo que até então era centrado, focado nos grandes hospitais psiquiátricos, né, no isolamento, no asilamento das pessoas com transtornos mentais, a Lei 10.216 propõe então uma outra forma de cuidar dessas pessoas que têm um transtorno mental. O direito de cada cidadão, cada um tem o direito de ir e vir, de ter um trabalho, de ter uma casa. Significa muita coisa, né? Significa você saber que está sendo bem tratado, significa que você tem um direito para buscar onde recorrer. Você pode ir para Brasília, você pode lutar em vários lugares. Você não precisa ficar preso na sua cidade, no seu município. Toda pessoa tem direito de um nível de vida suficiente para lhe assegurar e a sua família a saúde e ao bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários. E tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade. O CAPS-CJ faz parte da Política Nacional de Saúde Mental. Eles passaram a existir a partir do momento que houve todo um movimento para fechar os manicômios, né? As pessoas, os familiares, antes eles internavam os seus pacientes que tinham transtornos mentais, que estavam em uso de substância psicoativa, tinham transtornos de comportamento. Então, antigamente a cultura era de internação.
CAPS-J, especificamente esse de Jundiaí, a gente conta com uma equipe multiprofissional. O nosso trabalho é em rede e é intersetorial, é também interdisciplinar, né? Então eu, enquanto assistente social, eu sou assistente social e sou uma profissional de saúde mental. Esse CAPS-IJ, ele, assim como preza a política pública, é um serviço que ele é portas abertas, que a gente fala, né? É um serviço de baixa exigência, né? E a gente trabalha com quadros teoricamente de alta complexidade. Eu sou enfermeira, tenho uma formação também na área de psicologia. Então nossa equipe é composta por 4 psicólogos, uma enfermeira, um assistente social, um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional, um médico ebiatra, um médico psiquiatra, um médico neuropediatra e 2 técnicos de enfermagem. A adolescência é um segundo parto, né? O primeiro parto, a criança nasce da barriga da mãe para a família. E o segundo parto nasce da família para o mundo. E é um período de muitas transformações em curto espaço de tempo. Tem pessoas que fazem essa transição de forma mais tranquila, tem pessoas que sofrem mais, né, com essa transição. E às vezes precisam de um olhar especializado, né, que é aí que entra o ebiatra. Importante observar que a saúde do ser humano não se limita à ausência de doenças. Contempla todas as áreas necessárias e a sobrevivência do indivíduo. Tais afirmações estão embasadas no conceito expresso na Constituição da Organização Mundial de Saúde, de 22 de julho de 1946, que se refere à saúde como um estado de completo bem-estar físico e mental, e não consiste apenas na ausência de doença ou enfermidade. Tipo, conforme eu escutava eles falando que eu não tinha nada, eu tentava me forçar que tipo, era frescura, era de idade, e foi meio que deixando levar, até chegar num ponto que tava muito ruim a minha situação. Hospitais, eu já escutei isso, você não tem nada, e eu acho que a pior coisa que tem é você ter uma coisa e as pessoas não acreditar que você tem isso. Tem hora que eu me estresso, eu falo logo pra isso não é assim, assado, vocês não entendem, vocês nunca passaram por isso e sai. Mas tem hora que magoa mesmo e quando eu tava na depressão eu chorava pra caramba. Eu acho totalmente errôneo e eu acho uma presunção muito grande, sabe? A pessoa ela chegar e falar que você não tem nada porque o seu corpo é perfeito, mas o que é perfeito? Trata-se de uma área extremamente complexa e que demanda atenção especializada. Qualquer pessoa está possível a desenvolver algum transtorno mental, principalmente quando inserida em um cotidiano com altos níveis de estresse ou associado a um quadro de violação de direitos, dentre outros fatores a serem considerados. Eu sempre passei assim com médicos, eles sempre me receitavam assim remédios para depressão, sabe? E meu pai, ele nunca aceitava, assim, porque pra ele eu tava bem. E minha mãe, ela mandava eu tomar os meus remédios, eu me tratar. Só que parecia que ela não enxergava, sabe? Isso. E quando eles viram isso, também já era, tipo, bem tarde, assim, eu podia estar morta. A minha primeira vez foi com 8 anos, se não me engano. Tipo, antes eu já falava que queria me matar, tipo, desde criança eu já falava. Só que, tipo, a primeira tentativa foi com 8 anos. No começo foi quando minha avó morreu. Quanto tempo atrás? Que idade você tinha? Foi em 2015. 2015? Foi em 2015. Aí eu fui pra Minas, aí eu não aguentei nem ver o corpo dela. Aí eu já fiquei bem, já deu todos os sintomas, né? Fiquei estressado, com raiva, com ódio, cheguei a jogar gelo nas pessoas que estavam lá, que eu tava estressado. Não bati em ninguém, mas cheguei quase. Poucos jovens, poucos adolescentes hoje têm uma rotina que a gente pode dizer assim, uma rotina saudável.
né? E essa ausência dessa rotina saudável muitas vezes impacta nessas tentativas de suicídio que você acabou de mencionar, porque a falta de uma rotina, a falta de uma família com uma boa estrutura, acaba por vezes gerando um vazio existencial. E como preencher o vazio existencial? É só com uma rotina? Não, mas é principalmente com afeto. Então eu percebo que aqui no CAPS-J, diariamente a gente está tocando nas questões afetivas. A superação do preconceito referente à pessoa com transtorno mental é um processo em construção. Ações educativas e qualificação dos trabalhadores atuantes na saúde mental são caminhos para a construção de uma nova cultura relacional com essas pessoas. Quando acontecia essas crises, eventualmente, aqueles olhares diferentes, você sente os olhares para você? Eles olhando, e eu me sentia mais mal, sabe? Mais para baixo, por causa disso. Eu acho que na escola, a instituição escola deveria ter esse setor de psicossocial mesmo, assim, porque isso ajuda muito mesmo, tanto para criança como adolescente ou adulto. Recebemos encaminhamentos do Conselho Tutelar, da escola, do fórum, das entidades, das unidades parceiras que são conveniadas com a prefeitura e também da rede de atenção básica, também hospital universitário, consultórios particulares, serviços particulares. O atendimento às pessoas com transtornos mentais deve ser pautado na atenção integral, a cada um de acordo com suas necessidades específicas, devendo o usuário ser considerado um ser único na sua singularidade. Dentro de uma política antimanicomial, a gente faz tudo para cuidar e não só medicalizar. Medicalizar é um tratamento focado na medicação. Não, o nosso tratamento é focado no projeto terapêutico. O que é um projeto terapêutico singular de um adolescente? Ele vai ter consulta médica, ele vai ter atendimento em grupo terapêutico, ele vai ter grupo de protagonismo, ele vai ter oficinas livres, né? Então ele vai ter um campo de atuação aqui dentro desse espaço de cuidado. A atenção tem que estar ancorada na diversidade das situações vivenciadas no cotidiano dos usuários e suas famílias. Assim, esse cuidado deve ser pautado pelo processo de humanização das relações com o usuário, a família e a comunidade, visando a garantia de direitos e qualidade na oferta dos serviços. Então hoje a proposta é que as pessoas que tenham um transtorno mental ou que tenham necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas sejam cuidadas na comunidade, né, preservando os vínculos familiares, os vínculos comunitários, os seus vínculos com o trabalho, os seus vínculos com as pessoas, com a vizinhança, com o entorno, com aquilo que a gente chama de território, né? Então hoje, né, a proposta que está posta enquanto política nacional de saúde mental é o cuidado em liberdade, o cuidado no território, né? Não mais esse cuidado isolado, asilado da sociedade como era até então. Humanizar se traduz, então, como inclusão das diferenças e nos processos de gestão e de cuidado. Tais mudanças são construídas não por uma pessoa ou um grupo isolado, mas de forma coletiva e compartilhada. Inclui para estimular a produção de novos modos de cuidar e novas formas de organizar o trabalho. Principalmente quem não é muito acostumado a trabalhar com criança ou com adolescente, talvez mais ainda os adolescentes, né, que às vezes a gente tem aquela coisa, mas eu vou ouvir rap, eu vou dançar funk e tal. Mas quando você se dedica, quando você se dispõe a ouvir com eles aquela música, cantar com eles aquela música, ou entender um verso, uma prosa, você vê eles dizendo deles, você vê ali a expressão do afeto ou a expressão do desafeto, sabe? Muitos conteúdos realistas, assim, a arte para nós, assim, é uma grande estratégia. Querem a minha mente e registro o meu grito. Como o mundo é desigual, nós somos frutos sociais agindo no individual. E eu não deixo de lutar, mesmo que esteja mal. Quero mostrar para esse mundo todo o meu potencial. A Nise é uma das precursoras, né, num momento ainda em que a reforma nem estava posta, né, mas ela é uma das profissionais, né, uma médica, né, psiquiatra que
lá atrás, né, inicia um processo de compreender a loucura de uma outra forma, né? Então, de dar valor à palavra do louco, né, de dar valor à arte do louco, à produção do louco, né, de entender que aquilo que aparecia em produção tinha sentido, né, e era terapêutico, inclusive, né? Então, certamente é uma das figuras em quem a reforma e tudo que a gente traz depois, né, o funcionamento dos CAPs, né, a importância do trabalho da terapia ocupacional, né, vem muito fortalecido pelo trabalho da Anise, sem dúvida. Os usuários têm direito a informações claras sobre seus diagnósticos, escolha de partilhar suas situações com outras pessoas, acesso ao seu prontuário, dentre outros direitos que garantam melhor relação com suas questões, que perpassam por suas relações de saúde e doenças. Para o usuário com transtornos mentais não deve ser diferente, pois, dentro da sua compreensão, deve-se compartilhar informações sobre tratamento e construir estratégias de autocuidado para a elaboração de uma corresponsabilização do cuidado. E eu fui de um congresso que teve em Jundiaí e eu contei tudo o que acontecia do abrigo, o jeito que era. E aí eles viram um potencial em mim que eu poderia lutar por uma causa que eles acreditavam também, que o CAPS acredita, que a liberdade é para todos. A qualidade dos serviços prestados na saúde mental exige pensar o usuário como um sujeito em sua integralidade, com fragilidades e potencialidades, cujo atendimento cabe ao Estado, à família e à sociedade. Isso está sendo possível em um contexto de alteração da visão tradicional da saúde, em sentido amplo, as quais resultam dos movimentos de reforma sanitária e reforma psiquiátrica, respectivamente. A escola já chegou a notar e aí eu cheguei a conversar com os funcionários, só que eles não fizeram nada, sabe, a respeito. E os alunos, assim, os meus colegas de sala, eles falavam que era frescura, a mesma coisa. Você estudou na escola até que você fez? Até a 7ª. E aí como que era na escola? Eles me tratavam mal, por questão que eu sou negro e a questão que eu sou homossexual. E tinha os brancos lá, os negros, que sofriam os preconceitos. Que eu acho que é errado, né? Porque a gente é negro, a gente é homossexual, mas a gente não é um animal. Realmente na escola não tem essa discussão nem informação, né? Não. A outra coisa que eu acho que a gente ainda precisa avançar, e por vezes a gente não faz porque a gente não tem pernas para isso, é avançar nas articulações com as outras redes, né? Com os territórios e com as outras redes, inclusive as redes não saúde, né? Com as redes da assistência social, com as redes da educação, com as redes do esporte, com as redes da geração de trabalho e renda. Todos os professores são intelectuais, então eles têm condições de discutir e pensar medidas, mas ninguém tem essa formação. Talvez se vocês trouxessem isso para nós, ajudaria a pensar como lidar, entende? Porque são N casos, vocês sabem disso. Quando eu cheguei no CAPS, o processo, assim, eu vi que eu melhorei bastante, assim, no que eu tava, sabe? Então, e aqui eu faço as oficinas, os acompanhamentos. A gente começou a fazer o acolhimento aqui. Um ambiente que, tipo assim, eu gosto de estar nesse ambiente. Eu percebo que toda segunda-feira, nesse grupo de protagonismo, lota. Isso vocês estão dizendo para mim, a minha leitura é que vocês gostam desse grupo, que vocês sentem prazer em estar aqui, que vocês querem estar aqui nesse espaço. Será que a gente consegue construir isso nas escolas? Será que a gente consegue construir isso em outros espaços e que vocês estejam participando? Eles são 10 aqui para mim. Eles são umas mães para mim. Porque eles, quando eu desmaio, eles que me socorrem. A Sandrinha é uma mãe para mim. A Jana é uma mãe também para mim.
porque é eles que me ajudam, me apoiam. Nesse contexto, pensar que o acesso humanizado à saúde mental como a efetivação de um dos direitos humanos do usuário requer romper com o histórico místico, depreciativo, repulsivo, coercitivo e excludente, que imperou por longo tempo na sociedade brasileira, que negava o convívio com este público, e ao fazê-lo, ao encarcerá-lo, reduziam-no a um ser vivo, mas não completamente humano. Entretanto, apesar dos avanços, ainda há muito que se lutar para conquistar mais espaços sociais. Acho que deve melhorar muita coisa. Principalmente quando você chega num lugar, às vezes as pessoas ficam olhando estranhas para você, quando você comenta que você tem uma doença mental. E isso eu acho que é a chave, né, para a gente fazer uma virada aí no entendimento desses processos de adoecimento psíquico, né, que ainda ficam muito centrados na ideia de um diagnóstico, na ideia da medicação como a única, né, solução para os problemas, né, e a gente vê que muitos dos casos que chegam ao CAPS infanto-juvenil, para muito além de uma medicação, para muito além de uma avaliação psiquiátrica, eles precisam de construções de projetos de vida que façam sentido para eles. Queria dizer que eu admiro muito o projeto de protagonismo. Eu acho um projeto inovador que empodera, né, os meninos dos seus direitos, e isso é muito bacana. A gente pensa muito na infância e adolescência que não dá para ter política pública de saúde deslocada da política pública de educação. A gente tem que conversar, a gente tem que ter política pública interligada. Defende-se aqui a negação desse modelo ao se buscar firmar no cotidiano social e institucional brasileiro a compreensão e a desmistificação dos transtornos mentais. Este processo em movimento deve ser reafirmado pelas instituições que lidam direta ou indiretamente com estes sujeitos, buscando responder às necessidades biopsicossociais com atendimento integral, contínuo, qualificado, respeitoso, multidisciplinar e intersetorial. Trata-se de ver o usuário para além do transtorno ou doença apresentada. Se a gente tiver a participação efetiva dos adolescentes, dos familiares desses adolescentes e dessas crianças que participam de todos os equipamentos de saúde mental, de todo o movimento coletivo, a gente pode melhorar tudo aquilo que a gente quiser, porque com a participação popular, pressionando, indo às ruas, não tem como não ser ouvido. A gente pode, inclusive, garantir a manutenção dos direitos que a gente já conquistou. Muitas vezes a gente conquista um direito e a gente não consegue mantê-lo. A legislação atual é boa, a gente tem um risco de retrocessos na atual política de saúde mental, né? E aí, a depender do cenário político, esse risco pode ser maior ou menor. Agora, é evidente que a implantação da rede CAPS e da RAPS como um todo, desses outros equipamentos, ela tem resultados efetivos sim, na diminuição do número de internações psiquiátricas, né, no aumento de ações que favoreçam a construção da autonomia dessas pessoas. Portanto, o norte do cuidado em saúde mental deve ser o atendimento humanizado, que foca nos interesses do usuário e respeita-o, colocando-o como protagonista da sua vida individual, familiar e comunitária. Assim, o usuário deve ser chamado a participar das decisões coletivas que lhes dizem respeito, ouvindo os trabalhadores e gestores dos serviços, sendo por estes ouvidos, em um processo contínuo de troca de saberes, cujos focos é a qualificação dos serviços e a ampliação dos direitos das pessoas com doenças e transtornos mentais.
E aqui me faço válido com lágrimas de verdade, batalhando todo dia pra mostrar minha realidade. Brasil 40 graus, onde o calor se sente, fugindo dos demônios que querem minha mente. No registro do meu grito, como o mundo é desigual, nós somos frutos sociais, agindo no individual. Eu não deixo de lutar, mesmo que esteja mal. Quero mostrar pra esse mundo todo o meu potencial. E assim que eles me julgam, jovem consequente, eles só rotulam, mas eu penso diferente. Falando de política, agora eu deixo um fato: esquerda e direita é farinha do mesmo saco, que vem da fronteira e vai pra minha gente. Culpa da polícia corrupta e incompetente, que matou outro inocente. E geradores, enquanto a cocaína na fazenda dos senadores. Todo dia eu vejo jovens sofrendo preconceito. Pra todos os opressores o que falta é conceito. E onde eu tô hoje, irmãos sonharam, mas no meio dessa luta muitos tombaram. E outra mãe que chora, inconsolada, isso na quebrada, pra mim outra facada. E muitas que sofrem, pessoas são vazias, presas propriamente procurando dopamina.